Fala, turma! Mais uma vez por aqui para a gente conversar um pouco sobre o mundo empreendedor. Estou gostando muito do que está acontecendo, viu? Estou gostando bastante da repercussão dos vídeos que a gente está colocando no nosso canal aqui do YouTube e podendo ter essa troca cada vez maior com vocês. Hoje, o nosso tema, a gente vai falar um pouco sobre lucro empreendedor, lucro empresarial, né? Lucro do dia a dia, literalmente a última linha que a gente tem na nossa DRE, a última linha que a gente tem nos nossos resultados. Sobre esse assunto, é interessante, durante muito tempo eu já entendi a nossa necessidade de analisar resultados da companhia, porque eu lembro que quando eu montei meus primeiros negócios, ou então quando eu estava como executivo em alguma empresa, normalmente no mês de outubro a gente planejava o ano seguinte operacional. E essas decisões eram muito tomadas em função do ano que ainda estava a ser finalizado, né, que era o último quarto que a gente trabalhava. E eu diria que o grande dificultador, talvez um grandes objetivos que a gente tinha naquela reunião, era identificar o que tinha acontecido de janeiro até outubro daquele ano, para que a gente pudesse projetar o ano seguinte em função de algumas análises de números e resultados. E naturalmente o que a gente estava buscando era o lucro operacional, o lucro da companhia para o ano seguinte. E é claro, a gente faz projeções ali de 1 ano, 2, 3, até 5 anos. Mas o que acontecia? A gente era dados históricos, não tinha muita novidade a ser colocada, e a gente sabe que a gente analisa a cada trimestre, a cada quadrimestre, dependendo do tipo de empresa que você tenha, você ajusta algum tipo de indicador, de área, de operação, para que você possa estabelecer pelo menos aquele lucro esperado. Quando o lucro é maior, não tem dor alguma, mas quando o lucro começa a reduzir ou de alguma maneira os números não começam a te ajudar a bater a tua meta, você tem que fazer ajustes. Isso é a coisa mais tradicional. Só que nem sempre apenas o histórico, apenas o que aconteceu durante o ano ou os anos anteriores é a única variável que precisa ser levada em consideração. Ao contrário, você tem outras coisas que acontecem durante o ano corrente ou até mesmo historicamente aquilo nunca tinha havido e acontece um fato que muda completamente a tua operação. Onde eu quero comentar sobre esse panorama é que a gente precisa fazer de maneira clara e objetiva uma análise de tudo que acontece ao nosso entorno. Existem situações que, em teoria, estão controladas. A sua área produtiva, em teoria, o teu maquinário, se você é uma indústria, os teus insumos e preços podem oscilar. Se você é uma área de serviço, talvez você tenha necessidades com relação também a insumos, talvez você tenha insumos para atender teu serviço, ou então mão de obra, né, que você tem uma necessidade de qualificação. O fato é que quando você está no mesmo patamar muito próximo do teu crescimento, tudo isso ele é totalmente possível de ser pensado e projetado. Mas quando grandes diferenças acontecem, e que a gente sonha tanto por elas muitas vezes, né, a gente não está pronto para essas grandes mudanças. Um exemplo disso é quando você fatura mais do que você tinha faturado na última leva histórica que você está analisando. E aí, nesse momento, você está comemorando um grande crescimento, você está comemorando um grande contrato, mas você esquece de que muitas vezes esse grande contrato, esse grande negócio vai te trazer possibilidades ou dificuldades que você precisa analisar. E aí eu digo para vocês que não existe diferenciação entre serviço e produto, entre indústria e comércio, serviço ou produto, porque são coisas que você não esperava e acabou acontecendo. Essa é uma dor possível de ser diagnosticada com essa análise mensal ou trimestral, enfim, de resultados, ainda que seja um grande contrato. Mas se você pudesse projetar isso antecipadamente, naturalmente, com o rio cheio, tudo é mais fácil de ser administrado. Precisa de mão de obra qualificada, você está com caixa, você fechou um grande contrato, você conseguiu fazer com que essa receita chegasse. Certamente a tua mudança, teu ajuste com relação a qualificar a mão de obra, ela é um pouco menos complicada porque você está com caixa para isso acontecer. E quando acontece uma pandemia, hein? Fala para mim como foi. Escreve para a gente aqui no chat desse vídeo como foi quando uma pandemia da qual você não esperava aconteceu. E aí, em teoria, você está falando de coisas negativas. Negativa no hábito do relacionamento social, negativa em ter que fechar lojas, shopping centers tinham que ser fechados, da noite para o dia você não tinha mais um ponto físico para vender, se o teu negócio era de um ponto físico, a tua mão de obra era uma inconstante, talvez um excelente profissional acabou tendo um problema de saúde e acabou falecendo, ou ele foi impactado porque ele perdeu algum tipo de parente mais próximo. Enfim, gente, essas coisas acontecem. Então, veja que qualquer mudança dentro de uma operação, de um negócio, de empreendimento, tudo pode acontecer. Quando positivo, você se adapta talvez um pouco mais fácil. Quando negativo, isso é um drive, isso é uma dor muito maior para que você possa conviver. Mas isso é empreender. Ou melhor, isso é viver, isso é da vida, do nosso dia a dia. E você precisa estar pensando nisso um pouco antecipadamente.
A pandemia ela veio com um fato interessante, né? Nos primeiros meses era sempre aquele processo, vai passar rápido, logo logo isso vai virar, isso é apenas um momento temporário, e não foi. Para muitos negócios, muitas das empresas, inclusive, não conseguiram se recuperar. Muitos dos empresários não conseguiram se recuperar. Muitas das pessoas, nossos funcionários, né, nossos grandes recursos aí de mão de obra não se recuperaram nem sequer psicologicamente. Hábitos mudaram para que isso tudo acontecesse, mas de verdade, enquanto muitos choravam, outros desenvolviam empresas de lenços, ou seja, negócios aconteceram. Então, também o contrário aconteceu. Qual é o ponto de meu comentário sobre esse aspecto? Eu gostaria de sair um pouco do processual, da técnica, do análise de resultado, análise de DRE. Acho que isso já faz parte do teu negócio. A gente fala muito que a mentoria de hoje em dia, ela não é mais uma mentoria sobre o tema técnico, como era necessário no passado. Hoje, qualquer um de vocês entra no seu chat GPT, ou Manus, ou qualquer outro tipo de inteligência artificial, e você tira dúvidas. Você tem modelagens diversas, você pode inclusive pedir para que ela modele o teu negócio. Esse não é o grande passo de um mentor, esse não é o grande passo da mentoria. Eu, como mentor, dentro desse projeto que nós estamos vivendo hoje, eu trago outras variáveis que são tão importantes quanto, que não é apenas técnica, que é por onde ir. Tantos caminhos e tantas oportunidades para resolver um problema que a gente tem e tentar transformar problema como oportunidade, por onde começar? E uma vez que você tenha muito bem mapeado essas tuas oportunidades, quais são as tuas prioridades? Seja para fechar um problema, né, para terminar um problema ou para acionar uma oportunidade. É para isso que serve o mentor. Eu gostaria muito que vocês tivessem isso muito claro na cabeça de vocês. Parem de achar que mentoria é playbook de execução. O que é receita de bolo? Não existe essa receita de bolo. Isso não corre esse risco de se fantasiar com esse tipo de coisa. A oportunidade de você ter um mentor é a oportunidade de ter alguém que te ajuda, pela sua experiência, pela sua entrega, ajuda a raciocinar sobre atividades, ações e resultados, reflexos do que acontece. Isso é muito importante. Por quê? Porque indicadores de uma operação empreendedora são vários, são diversos. Normalmente você começa, né, com indicadores, com operações menores, 2 indicadores, 3 indicadores, daqui a pouco você está com 300 indicadores, que é ótimo ter tudo isso mapeado. Mas antes disso, quais são os reflexos das suas decisões tomadas? Então, esse é um ponto que eu quero muito fortalecer para vocês. Mentorias consistentes e qualificadas é aquele que convive com você, te dando drives, te provocando a pensar em coisas um pouco mais elaboradas do que apenas indicadores financeiros ou do que apenas drives quanto a negociações com fornecedor A, fornecedor B. Eu lembro de recentemente 2 mentorados meus, durante uma operação, uma masterclass que eu estava ministrando, eles diziam para mim: Valdo, ficou claro, a gente já evoluiu do ponto 2 para o ponto 3, eu estou mais consistente, estou conseguindo fazer meu projeto muito mais drivado, muito mais monitorado das minhas oportunidades, resultados, mas algumas coisas ainda me incomodam bastante. E aí eu perguntei, me dá um exemplo para que eu possa talvez te orientar. Ele dizia, poxa, sou uma pizzaria e hoje aparas, né, a gente chama os pedacinhos que tem ali do salmão, são aparas de salmão, era um gargalo para ele, porque ele não precisaria comprar grandes volumes em função das suas unidades de pizzaria, né, de unidades que ele tem de estabelecimentos, mas o salmão é um produto caro, que se ele comprasse uma quantidade muito grande, o produto não seria muito legal, é um produto que não é legal para você ter congelado muito tempo, e ao mesmo tempo era algo que de vez em quando saía, quando saía bastante, porque talvez o seu pizzaiolo fazia algo diferente com esse ambiente. E por outro lado, eu tinha um restaurante, que era um outro mentorado nosso, de comida japonesa, que levantou a mão durante a masterclass e disse, olha, eu também tenho a mesma dor nesse aspecto, mas o meu caso, na verdade, é com relação à parte do queijo, né? Eu acabo tendo que comprar creme cheese, então tem hora que algumas pessoas vão comer um temaki e aí querem um pouco mais de creme cheese, essa condição também é muito parecida com a minha. É um produto perecível, é um produto que não é tão barato na minha operação, mas que eu preciso ter, de alguma maneira, para atender essa necessidade. Aí cai a mentoria. Por que a mentoria é importante? Porque ela, primeiro, tem a visão... Eu não precisei falar muita coisa, gente. Eu literalmente levantei a mão e falei, não tem algo errado entre vocês dois? Estão me trazendo a mesma situação, de maneira distinta, é claro, cada um no seu negócio, mas a mesma dor de um produto caro, sazonal, com necessidades pontuais que não pode deixar de ter, mas como administrar isso? Eu falei, simples. É por isso que esta mentoria da qual a gente participa, além disso, também é um grupo de empresários. É um ecossistema que se retroalimenta, mas que a gente se ajuda. Falei, bom, tem alguma responsabilidade para vocês? E os dois ainda ficaram olhando para mim, se perguntando, não entendi, Valdo. Eu falei, peraí, gente, aqui existe um negócio comum entre vocês dois. Se você hoje passa a ser um comprador em parceria, você que é dono do restaurante de japonês,
em parceria com a pizzaria, você compra numa situação diferente e melhor qualificada. Se você hoje é dono da pizzaria, você compra essas aparas aí de salmão de uma condição diferenciada, que é o grande produto dele, voltado para o ambiente do restaurante chinês, do restaurante japonês, perdão. O meu ponto de vista, o meu comentário é, vocês entendem o que é mentoria? Tá claro, tá mais claro para vocês que nem sempre o indicador que você tem do ponto A, do ponto B, do positivo, do negativo, de coisas boas que é um bom faturamento, de coisas ruins que foi uma pandemia que aconteceu, é a única e exclusiva condição que você possa integrar? Você pode fazer outras coisas acontecer. Você não precisa esperar um grande contrato para tentar encontrar grandes alianças e parcerias. Você não precisa ter uma próxima pandemia para descobrir que você precisa pensar como talvez ter plano de contingências para resolver seus problemas. Você pode se antecipar a boas oportunidades. E isso está no teu lado. Eu digo todos os dias em nossas mentorias, certamente o teu melhor e bom negócio está ao seu lado e você não está percebendo. Dito isso, eu os convido a começar a olhar para o seu negócio, as suas empresas, olhando para há quanto tempo você tem uma relação com outro empreendedor, um outro empresário, seja ele um fornecedor seu, seja ele um cliente seu, seja ele um parceiro teu, que você nunca tentou descobrir algum ponto cego, algum ponto de conexão, de interrelação com vocês dois, para que possa gerar um novo negócio, uma melhor rentabilidade, um menor custo. Isso acontece diariamente, vocês não estão enxergando. Então, volto a comentar a importância de a gente entender que esse argumento nosso entre faturamento, margem, passa também por integração de ecossistemas. E você acaba não fazendo isso por quê? Porque você tem vergonha? Você não faz isso porque você não sabe integrar? Vem para uma mentoria como a nossa, a gente faz isso com vocês. Porque na hora que você entende como isso funciona, você não para mais. Esse é um tipo de ecossistema de manivela que quando você começa a gerar esse motor, você não para mais, porque você aprende muito rápido como você consegue aportar valor a outros empresários, mas também como ter grandes resultados, grandes oportunidades de alguém que você não esperava, que está no teu lado há tanto tempo. Então, eu gostaria muito que vocês tivessem essa aula de hoje, tendo esse entendimento, a importância de você olhar, claro, naturalmente, o teu faturamento crescente, a tua consistência, os teus resultados, mas também de perceber de que você faz parte de um ecossistema ou de alguém, ou do teu próprio ecossistema tem muitos alguéns que adoraria estar com você nessa tua oportunidade dentro do teu negócio. Essa é uma dica importante, que eu lembro que essa reunião dessa Masterclass que nós tivemos, ao final da reunião, o pessoal me ligou, fizeram aí uma videochamada entre nós três, os dois mentorados e a mim, para agradecer, para tirá-los da miopia. Mas essa miopia, ela é muito maior do que apenas dois mentorados que numa Masterclass descobriu isso. Isso está no nosso dia a dia de convívio das nossas empresas, dos nossos negócios. Então, esse é o meu convite para vocês. Quero muito que vocês não parem de pensar sobre esse ecossistema. Quero muito que vocês consigam cada vez mais olhar a floresta de oportunidades, mas trabalhar de maneira objetiva nos seus negócios com maior rentabilidade. Então, esse é um ponto de vista que eu queria trazer para a reunião de hoje, para o nosso bate-papo de hoje, melhor dizendo. Eu falo reunião porque eu faço tantas reuniões, gente. Isso acontece todos os dias. Então, para essa aula de hoje, esse tema eu acho que é essencial e importante. Nas próximas, eu vou cada vez mais me aprofundar os temas que vocês querem. Eu sigo trazendo dados e informações que vocês pedem, então não deixem de também aproveitar o nosso chat para pedir próximos temas, sugerir temas que vocês queiram que eu traga, ou talvez até convidados que possam fazer isso acontecer. Tem uma novidade boa para vocês. Bom, não vou nem falar do ano, porque eu sempre digo que toda vez que eu cravo um ano, eu erro quando eu digo isso no volume que acontece, mas esse ano a nossa mentoria decidiu ir para dentro de uma oportunidade de negócios onde a gente possa visitar as empresas de vocês. A partir de agora, todas as aulas eu vou estar sempre comentando com vocês. Quem quiser que eu vá visitar as suas empresas, esse vai ser um processo muito legal. Eu sou muito do operacional do dia a dia, eu gosto muito de interagir com quem está no dia a dia dentro das empresas. Então, hoje nós estamos iniciando uma jornada onde eu quero visitar a sua empresa, quero passar aí um período inteiro com você, quero conhecer um pouco do que você faz, quero sugerir integrações entre vocês e outras pessoas da nossa mentoria, mas mais do que isso, eu quero conviver as dores e as necessidades e oportunidades do ecossistema empreendedor da qual eu convivo. Então, a partir de agora, a partir dessa aula, além de você vir, clicar, compartilhar, fazer parte do nosso canal, eu também me coloco à disposição para ir visitá-los, para dar talvez aí um tempo de qualidade com vocês, para que a gente possa conhecer um pouco mais do potencial que vocês possuem e também fazer essa inter-relação entre vocês empreendedores, tá bom? Então, não deixem de fazer isso, além de clicar, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Escrevam onde vocês são. E aí, de novo, tá? Eu estou muito aberto a conhecer o Brasil como um todo, apesar do tamanho de um país continental que chama-se Brasil, é muito grande, mas eu vou a qualquer lugar que vocês estejam, porque eu tenho um prazer enorme
de estar com vocês, vivenciando os seus desafios, o seu dia a dia. Isso me retroalimenta muito e me dá boas e grandes ideias. Então, a partir de agora, coloca aqui também no nosso chat, nos comentários, onde você está, faz contato com o nosso time comercial. Eu vou ter o maior prazer de poder estar visitando vocês para trazer um pouco da história de vocês, registrando isso, mas também durante uma live, talvez, um dia a dia de contato com vocês, eu possa levar conteúdo de qualidade para outros empreendedores iguais a vocês. Então, a participação ela é importante, liderar é servir, e eu estou aqui mais uma vez para servir vocês. Beijão no coração. Para a próxima, a gente vai estar por aqui mais uma vez. Eu estou extremamente empolgado, cada dia que passa, mais feliz ainda com esse canal que está crescendo. E sei que eu posso ajudar cada vez mais. Eu não quero parar com essa trajetória, essa jornada. Faço isso por vocês, mas faço isso também com grande satisfação para todos nós. Beijo no coração de vocês. Até o próximo episódio. Não esquece, compartilha, clica, se inscreve, que é importante. Beijão, gente. Tchau, tchau.